Shalom Adonai, professor Marcos Suel Alves aqui. Essa será uma aula bastante didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. Nessa aula nós vamos estudar os números cardinais em hebraicos de 1 a 10. E essa aula é de suma relevância por quê? A primeira pergunta é: professor, por que eu tenho que assistir essa aula até o final? E a resposta é: porque 99,9% dos professores aqui do YouTube estão ensinando os numerais hebraicos de forma equivocada e totalmente errada. É possível falar a verdade de forma errada? Sim, com certeza. E você entenderá nessa aula o significado de ser um professor de gramática. E não apenas um professor que se diz professor de hebraico, que vai até a gramática, copia o que está na gramática, não observa as regras e a teoria em si e reproduz tudo o que viu lá aqui no YouTube. Só que nem ele sabe o que está falando, porque se soubesse não ensinaria errado. Então, por esse motivo, você tem que ficar até o final dessa aula sem pular nenhuma parte, porque você verá o quanto que eu tenho autoridade no hebraico e o porquê os alunos estudam comigo. E sim, essa videoaula é para desmascarar esses professores que só sabem ganhar o seu dinheiro, porém ensinam de forma errada. Então aqui eu vou te mostrar a autoridade que eu tenho no hebraico e por que eu sou professor de gramática, o que é diferente de ser professor de hebraico. Eu sou professor de hebraico, lógico, mas, acima de tudo, professor de gramática do hebraico, ok? Então, por isso, você deve ficar até o final. E se você gostar desse conteúdo, você irá compartilhar exatamente para aquele professor que está te ensinando errado. E caso ele te contrarie, não dê atenção para esse vídeo, eu estou pronto para fazer um debate e mostrar que ele está errado, ok? E se você ainda não tem professor para estudar, se no final dessa aula você gostar, você vem estudar comigo, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a aula. Temos aqui os numerais hebraicos de 1 a 10 na forma masculina, no seu absoluto, no seu construto. E temos aqui também os femininos cardinais na sua forma absoluta e no seu construto. Então vamos começar pelo masculino e depois o feminino. Errad é 1, Shenaim é 2, Shalosh é 3, Arba é 4, Hamesh é 5, Shesh é 6, Sheva é 7, Shemone é 8, Tesha é 9 e Esser ou Esser é 10. Isso aqui é exatamente o absoluto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aqui a forma construta. Ahad, que é 1, Shene, que é 2, Shelosh, que é 3, Arba, que é 4, Hamesh, que é 5, Shesh, que é 6, Sheva, que é 7, Shemone, que é 8, Tesha, que é 9 e Esser, que é 10. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na sua forma construto e absoluto, ok? Então basicamente é isso aqui para que você possa entender o masculino. Agora vamos estudar o feminino. Temos aqui o absoluto. Ahat, que é 1, Shetaim, que é 2, Sheloshá, que é 3, Aribaá, que é 4, Hamishá, que é 5, Shishá, que é 6, Shiviá, que é 7, Shemoná, que é 8, Shiá, que é 9, Assará, que é 10, na sua forma absoluta. Agora temos aqui o construto. Ahat, que é 1, Shete, que é 2, Shelosheti, que é 3, Arbat, que é 4, Hameshet, que é 5, Sheshet, que é 6, Shviat, que é 7, Shemonat, que é 8, Tishiat, que é 9, Aseret, que é 10. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O feminino na sua forma absoluto e construto. Até aqui a aula está fácil, você entendeu? Só que aqui o que eu irei te mostrar agora é onde entra o erro
de 99,9% dos professores aqui do YouTube. E falo isso com muita autoridade. Porque se tem um professor que tem autoridade para falar de gramática do hebraico, é o professor Maxwell Alves. Não estou sendo egocêntrico, ególatra ou enaltecendo-me. É apenas a realidade. Porque eu fico com raiva que os professores estão ganhando seu dinheiro, te levando para fazer curso e te ensinando errado. Eu não irei citar aqui nomes de canais por questão de ética, porque eu acho muito desrespeitoso um professor denegrir a imagem de outro, por mais que ele tenha errado. Existem erros que são irrelevantes, existem outros erros que não dá para deixar passar. Por exemplo, uma aula dessa aqui não dá para deixar passar como um erro, e eu vou te explicar o porquê. Aqui está a problemática e o grande erro dos professores aqui do YouTube. Perceba que na tabela que eu te mostrei lá, ali é a gramática de PGH Kellen. Você vê que o masculino ele está seguindo sua ordem normal e o feminino sua ordem normal, que é a terminação Campos e Re no absoluto e Tave no construto. Só que aqui nós temos uma dificuldade que os professores não irão entender. E por que eles não entendem e ensinam da forma que está aqui? Porque eles não são professores de gramática, eles são professores de hebraico, que é diferente de ser professor de hebraico e gramática, tá bom? Então veja bem, temos aqui os cardinais. Isso aqui que eu estou te mostrando é a gramática de Marc de Futato, que é uma gramática introdutória. Então perceba, ele vai mostrar aqui o masculino com a terminação do feminino. Observa aqui, ó, terminação do feminino, tá entendendo? E o feminino com a terminação do masculino. Ou seja, aqui tem uma inversão. Aí o que é que os professores fazem? Olha, nessa aula aqui eu vou te apresentar o masculino, tá bom? Só que o masculino aqui ele tem a terminação do Campos Re, que é uma terminação do feminino. E talvez você vai achar estranho, mas é assim que a gramática ensina. Mentira! Mentira, não é assim que a gramática ensina, não. É mentira deles. Entendeu? Eles são preguiçosos e não ensinam da forma correta. Porque só pegar isso aqui, fazer um vídeo e reproduzir no YouTube é fácil demais. Eu quero ver explicar isso aqui. Eu quero ver mostrar regras, como eu vou mostrar aqui. Então eu vou apresentar 4 gramáticas, a saber, PGH Kellen, Alpe Royce, Marc de Futato e a gramática de Guilherme Kerr, que é uma excelente gramática acadêmica. Então eu vou te mostrar aqui. Então, você olhando aqui, você vai ver que o masculino, né, vai ser isso aqui. Aí eu vou dizer, ó, o numeral 3, por exemplo, vai ser Sheloshá, né? Só que isso aqui é feminino, não é masculino. Só que eu olhando só isso aqui, eu vou só reproduzir. Aí vou dizer, ó, por exemplo, sei lá, o numeral 7 é Shiviá. Só que isso aqui é o numeral no feminino, tá bom? É no feminino, no absoluto, como eu te mostrei lá na primeira gramática. Então, quem tá errado? A gramática de PGH Kellen ou a gramática de Marc de Futato? Bom, nenhuma das gramáticas estão erradas. Quem está errado é o professor que não sabe interpretar a gramática. Ambas as gramáticas estão certas. Aí você vai dizer, mas professor, por amor de Deus, como diz o Matuto, faça isso não. O senhor está vendo que aqui ó, o gramático está dizendo numerais cardinais de 1 a 10, masculino está desse lado, feminino está desse lado. Beleza, o gramático está dizendo sim, está aqui na gramática. Eu não estou discordando disso. Agora o que? Eu estou discordando é da sua interpretação. Porque o que o gramático está falando aqui, e eu vou te mostrar nas regras, tá bom? Só que antes nós vamos voltar lá para Kellen, e eu vou te mostrar, explicar lá exatamente como iniciei o vídeo, vou te explicar. E depois eu vou voltar para cá, para você entender. O que ele está dizendo é o seguinte, que esses numerais aqui, femininos, serão usados com substantivos masculinos. Por quê? Porque a partir do numeral 3, ele vai discordar do substantivo. O numeral 1 e 2 concorda com o substantivo em gênero. E eu vou te dar exemplo, tá? Calma que eu vou te dar exemplo. Mas a partir do numeral
13 até o 10º, ele discorda do substantivo. Então, sempre que tiver um substantivo no masculino, o que é que eu vou usar? Eu vou usar esses numerais femininos. Quando o substantivo estiver no feminino, eu vou usar esses numerais masculinos. É o que o gramático está querendo dizer aqui. Bom, e vocês sabem que eu não sou professor de estar falando. Negócio de falar, você não é comigo. Eu gosto de mostrar a gramática. E aqui eu vou te mostrar exatamente as regras dessa gramática aqui. E vou te apresentar as 4 gramáticas que eu mencionei anteriormente. Só que antes, eu vou te mostrar também um outro gramático, também pensa desse jeito aqui, que ensina na gramática desse jeito, mas que ele traz as suas explicações, que no final vai conciliar com Kelly. Aqui nós temos a gramática de Guilherme Kerr, uma gramática excelente, acadêmica, inclusive é até difícil de entender a sua fala, de tão acadêmico que o gramático é. Aí observe que ele coloca aqui, ó, com o masculino vai ter no absoluto a forma do feminino, no construto também a forma do feminino. Com o feminino, no absoluto vai ter a forma do masculino e no construto também a forma do masculino. Aí o professor que olha aqui vai dizer, ó, o masculino é exatamente essa forma aqui no absoluto e no construto isso aqui, ou seja, o masculino vai levar a terminação do feminino. Bom, isso aqui é gramática, isso aqui é gramática. Eu fico peidado com isso, como diz o Matuto. Fico indignado, que eu não gosto disso. Eu sou nordestino arretado, sabe? Eu vejo alguns professores leigos querendo se passar de gramáticos, mas que na verdade só quer ganhar dinheiro, só quer vender curso. É o famoso vendedor de curso, entendeu? Eu vendo meu curso, mas eu não sou vendedor de curso. Sou professor de gramática, só que o meu trabalho é ensinar as pessoas. E para isso eu preciso vender meus cursos, entendeu? Então veja bem, o que ele está falando aqui é a mesma coisa de futato que eu expliquei. Ele está dizendo que isso aqui será usado com o masculino. Ou seja, esses numerais femininos serão usados com o masculino. E esses numerais masculinos serão usados com o feminino. Quando o substantivo está no masculino, eu uso o numeral feminino. Quando o substantivo está no feminino, eu uso o numeral masculino. Entendeu? Então basicamente é isso aqui. E aqui nós vamos voltar lá para o início de Kellen. Eu vou trazer as regras do que eu ensinei lá. E irei trazer as regras também de todos esses gramáticos que eu mencionei aqui. Inclusive vou te mostrar também que o gramático Alipe Royce pensa igual ao de Kelly, tá bom? E exatamente aqui nós temos a gramática de Alipe Royce. Ó, masculino, tá aqui, ó, tá respeitando normal. Tá aqui, ó, tanto absoluto como construto. Feminino também, ó, absoluto, com a terminação do feminino, e construto também com a terminação do feminino, que é tave. Então veja que ele está pensando igual ao de Kelly. Então se você dizer que eu estou errado, você terá que dizer que Alipe Royce, que é um gramático renomadíssimo, e PJ Kelly, que é outro gramático renomadíssimo. Ou seja, foi aluno de Thomas Lambert. Só que perceba que a visão que eu trouxe de Futato e de Guilherme Kerr, que aparentemente demonstra contradição de Kelly e Alipe Royce, Thomas Lambert vai trazer na sua gramática, Antônio Renato Gusso também vai trazer na sua gramática, Guilherme Kerr e Marc de Futato, como eu apresentei aqui, vai trazer a mesma visão. Aí você vai dizer, eles estão discordando exatamente de Alipe Royce e de PJ Kelly. Não. A diferença é que PJ Kelly é didático. Ele foi aluno de Thomas Lambert. Então ele entendeu que Thomas Lambert ensina de uma forma que é difícil de entender. Então ele sistematizou, usou uma didática facilitadora para que o aluno pudesse entender. Bom, vamos voltar para ele, senão o vídeo vai ficar muito longo. Você vai compartilhar esse vídeo para aquele professor que está ensinando errado. É ele que eu quero que esse vídeo chegue. Para ele aprender de verdade. E se quiser estudar comigo, vem estudar. E deixa o orgulho de lado. Se não sabe gramática, então não se inventa de ensinar. Como você acabou de ver, eu te expliquei aqui masculino cardinais, absoluto e construto. Ambos estão aqui. Femininos cardinais, absoluto e construto. Beleza?
Agora eu irei te explicar as regras dessa gramática aqui, e você irá entender. E assim sucessivamente, irei explicar a gramática de Alipe Royce, a de Marc Defutato e de Guilherme Quer. Vamos lá, numerar as cardinais de 1 a 10. É aqui que está a regra, o que os professores não ensinam. Ele só pega lá o exemplo, mas não ensina a regra. O numeral 1, que é em masculino errad e em feminino ahat, é classificado como adjetivo. Primeiro ponto, numeral 1 e 2 é classificado como adjetivo, tá bom? O 2 ele vai ser classificado como substantivo também, mas o 1 é mais como adjetivo. Ele segue o substantivo ao qual se refere e concorda com ele em gênero. Então perceba, o numeral 1, que é errad masculino, ahat feminino, vai concordar com o substantivo em gênero. Por exemplo, para que você possa entender, temos aqui o masculino que é yom errad. Perceba que o substantivo aqui é yom, que significa dia, e errad é um. Então, o substantivo é masculino, logo o numeral tem que ser masculino, para concordar com o substantivo. Checkmate, não tenho o que falar. Feminino, temos aqui Torá ahat. Torá ahat. Torá aqui significa lei, e ahat uma. Então, perceba que o substantivo Torá é um substantivo feminino. Logo, ahat também tem que ser feminino. É o que está dizendo aqui. Ele segue o substantivo e concorda em gênero. Então, o que é gênero? Se é feminino, é feminino. Se é masculino, é masculino. Então, o numeral tem que concordar com o substantivo, ou sendo masculino, ou sendo feminino. Checkmate, não tem o que se explicar. Vamos adiantar que essa aula aqui, os professores, como diz o Matuto, vai ficar peidado com o professor Maxwell Alves, mas eu vou ensinar de forma correta. Regra 2. Os numerais 2 a 10 também funcionam como adjetivos, mesmo sendo classificados como substantivos. Então perceba que o numeral 2 ele é classificado como substantivo, mas funciona como adjetivo. O numeral 1 só é classificado como adjetivo, ok? Em suas formas absolutas, o que é forma absoluta? Como vem no dicionário. Eles podem encontrar-se antes ou depois do substantivo a que se refere. Então, na forma absoluta, o numeral tanto pode vir antes como depois. Tanto faz. Em suas formas construtas, porém, virão sempre antes do substantivo. Ou seja, a forma construta é a construção da palavra. Então, a forma construta sempre vem antes, nunca depois. Ah, professor, vi na gramática um construto que veio depois do absoluto. Não tem. A sua gramática está alterada, filho de Deus. Existe isso não. Como diz Matuto, faça isso não. E se você sai dizendo essas coisas aí, não diga nem que é meu aluno, não diga nem que estudou comigo, diga nem que me conhece. Vai fazer vergonha, como diz aqui no Nordeste, o diabo, não a mim. Basicamente é isso, tá bom? Isso aqui está na gramática de PGH Kelly, página 129. E aqui eu tenho os exemplos para que você possa compreender. Temos aqui a palavra Shenaim Anashim. Shenaim Anashim, que significa dois homens. Perceba que Shenaim significa dois, que é o numeral 2. E Anashim significa homens, que é o substantivo, tá bom? Na sua forma também absoluta. Então, Shenaim Anashim. Então, perceba aqui exatamente que Shenaim tá vindo antes, é absoluto. Mas ele pode vir depois, mas ele está vindo antes. Agora, quando vai para o construto, fica Shene Anashim. Shene Anashim. Então, perceba que aqui Shene é o construto, significa dois, que pode ser também 2D, tá bom? 2D. A ideia sempre é essa, 2D. Mas aqui eu coloquei entre parênteses o D, para que você possa entender. Então, Shene é o construto, que vem antes do absoluto. O absoluto é Anashim. Esse aqui é o masculino absoluto, tá bom? E esse aqui é o masculino construto, como você está observando a seta aqui. Beleza, até aqui você entendeu. Então, ambos significa dois homens. Só que no absoluto é dois homens. No construto é 2D, né? A ideia é essa, 2D homens, ou dois homens D. A ideia é essa. Aí vamos ter aqui o absoluto feminino. E vamos ter aqui, ó, Nashim, Shetaim. Agora, observe que Nashim, que é o substantivo, ele está vindo antes. E Shetaim, também, que é o absoluto,
é a forma absoluta, ele vem depois. O que a regra falou, o absoluto, ele pode vir antes do substantivo como depois. Então perceba, estamos dentro da regra, que vai significar duas mulheres. Tranquilo até aqui, você está entendendo. Aí temos o construto feminino, que é Shete Nashim, duas de mulheres ou duas mulheres de. Essa aqui é a ideia. Então perceba aqui, ó, Shete é exatamente duas de e Nashim, mulheres. Beleza? Entendeu isso aqui? Não preciso repetir porque você entendeu. Então, o foco da aula aqui é explicar o erro dos professores. Então, eu estou aqui acelerando a aula para que você possa entender, tá bom? Mas se você quiser estudar essa aula comigo ao vivo, me chama aí no WhatsApp que estará na descrição desse vídeo. Eu te passo mais informações. Ah, professor, não entendi isso aqui. Então deixa aqui nos comentários. Se tem dúvida, deixa nos comentários. Se também gostou, deixa nos comentários. E além de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, você vai compartilhar esse vídeo, tá bom? Esse vídeo merece ter várias curtidas, principalmente visualizações. Por quê? Porque é uma correção de erros de 99,9% dos professores. Eu só encontrei um professor aqui que ensinou certo. Eu não lembro o nome dele aqui. Regra 3, que aqui é o nosso ponto-chave. O numeral 2 concorda em gênero com o substantivo que está definido, como eu acabei de explicitar, tá bom? Os números 3 a 10, porém, segue outro padrão. Então veja bem, o numeral 2 que eu acabei de te mostrar vai concordar em gênero com o substantivo que está definido. Se o substantivo é masculino, então o numeral tem que ser masculino. Se o substantivo é feminino, o numeral é feminino. E vice-versa. Porém, os numerais de 3 a 10 não seguem essa ordem. Por quê? Quando estiverem unidos a substantivo masculino, os numerais tomam a forma feminina. Quando estiverem ligados a substantivos femininos, eles tomam a forma masculina. Como que eu entendo isso aqui? É simples. Se o substantivo for masculino, o numeral é feminino. Se o substantivo for feminino, o numeral é masculino. Simples assim, não tem dificuldade não. Entendeu? E é aqui que você vai entender. Você vai entender que todos os gramáticos estão corretos. Quem está errado é você, professor, que está ensinando errado. Então não venha culpar a gramática e não venha dizer, esse professor é muito chato, é muito metido, é nariz empinado, é isso e aquilo. Não. Sou professor de gramática, então tenho autoridade aqui. E eu desafio qualquer professor do universo todo a dizer que eu estou errado. Se ele dizer que eu estou errado, nós vamos marcar um debate ao vivo e vocês verão quem vai estar certo e quem vai estar errado. De gramática eu entendo, entendeu? Não é 1 ano nem 2 não que eu estudo não. Aí você vai dizer, professor, essa explicação que você deu aí não colou muito não, viu? Não foi muito convincente não. Aí sabe o que o gramático diz? Não há uma explicação satisfatória para este fenômeno. O próprio gramático está dizendo que não existe uma explicação satisfatória. Então quem sou eu para satisfazer o teu ego? Já começa por aí, né? Observe que esta regra não se aplica aos numerais ordinais, pois estes concordam em gênero com o substantivo a que se refere, tá bom? Então estamos estudando os cardinais. Os ordinais vai ter outra regra. Então não estou aqui tratando de ordinais. Isso aqui está na gramática de Kelly. Não é eu que estou falando aqui, é o gramático, tá bom? E agora eu vou te dar os exemplos para que você possa entender. Vamos lá, vamos entender o que foi que o gramático falou. Que os numerais de 3 a 10, eles não vão concordar com o substantivo. Ou seja, ele discorda. Se o substantivo é masculino, ele é desaforado, ele vai ser feminino. Se o substantivo for feminino, o numeral é desaforado, vai ser masculino. Só que antes de você entender o que eu estou falando aqui, eu quero te dar a lógica. Eu vou trabalhar com a lógica. A lógica aqui é essa. Temos aqui, Shete Banot. Significa duas filhas. Então, observe que Shete é um numeral feminino construto. Beleza, né? Banot é um substantivo feminino plural. Então, o numeral está concordando com o substantivo. Foi o que a regra falou, tá bom? Beleza, tranquilo. Aí temos aqui Shene Banim, significa dois filhos. Observe que Shene é um numeral masculino construto e Banim é um substantivo masculino plural. Então, o numeral está concordando com o substantivo. Beleza? Tranquilo.
Lógico, estamos falando aqui de 2. Como você pode ver, de 2. Não estamos falando de 3. Então aqui, ó, substantivos e numerais concordam em gênero. Beleza, tranquilo, checkmate aqui, não tem dúvida. Eu concordo, tu concorda e nós concordamos juntos. Beleza? Pronto. Agora aqui o negócio já complica. Por quê? Porque temos aqui, ó, Shalosh Banot, que significa 3 filhas. Então, Shalosh é um numeral masculino absoluto. Banot é um substantivo feminino plural. Então temos aqui um numeral que discorda do substantivo. Por quê? Porque é 3. Você lembra que a regra falou que é a partir de 3? Por isso que eu te mostrei a regra anterior, que é 2. 2 concorda. 1 e 2 concorda. A partir do 3 discorda. Então toda vez que tiver um substantivo masculino, eu coloco feminino. Se o substantivo for feminino, eu coloco masculino. Tá bom? Então é isso aqui. Ou seja, você quer que eu explique mais o quê? Eu não vou explicar mais porque já entendeu. Aí temos aqui Sheloshá Banim, que significa 3 filhos. Aí perceba que Sheloshá é um numeral feminino absoluto. Banim é um substantivo masculino plural. O numeral discorda do substantivo. Ou seja, o substantivo é masculino, porém o numeral é feminino. Você está entendendo isso aqui? Professor, onde que o senhor quer chegar? Substantivos e numerais não concordam em gênero. É isso que eu quero dizer. Então você viu que eu te mostrei na gramática de Guilherme Kerr e na gramática de Mark de Futato. Você viu lá o feminino com a terminação do masculino e o masculino com a terminação do feminino? Viu? Lógico que você viu. Você está aqui, você viu. Então o que o gramático queria dizer? Que aqueles numerais que estão ali abaixo do feminino, eles serão usados com substantivo masculino. E os numerais que estão abaixo do masculino, com a terminação do feminino, serão usados com substantivos masculinos. É o que está acontecendo aqui. Ó, Shalosh significa o quê? É um numeral masculino. Só que Banot é um substantivo feminino. Então, o masculino está sendo usado com o feminino que está discordando, entendeu? O numeral não vai concordar. É isso que o gramático Guilherme Kerr vai falar na sua gramática. Numerais do 3 ao 10º discordam dos substantivos. Eu vou te mostrar. A aula está longa, mas você está aqui. Você entendeu até aqui? Se não entendeu, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, principalmente esse vídeo, e ativar o sininho das notificações. Agora compartilha para aquele professor que te ensina. Tem coragem de pegar esse vídeo aqui e compartilhar para ele que está ensinando errado? E aqui nós temos a gramática de Ali Perroz. Ele vai seguir a mesma forma de Kelly. Mesma forma que você está vendo aqui. Dá uma pausa aí e você verá que não tem discordância. Beleza? E aqui eu vou explicar o pensamento de Ali Perroz também. Ele diz o seguinte. Os numerais 1 e 2 demonstram concordância entre o numeral e o substantivo. Foi o que eu acabei de te explicar na regra de PGH Kelly. Já aqui, Ali Perroz diz o seguinte, os números de 3 a 10, não. Então veja bem, os numerais 1 e 2 vão concordar em gênero com substantivo. Se o numeral é masculino, o substantivo é masculino e vice-versa. Só que os numerais de 3 até 10, não vai concordar, como eu acabei de te mostrar. Ao contrário, as formas femininas dos numerais modificam substantivos masculinos. E as formas masculinas modificam substantivos femininos. Gramática de Ali Perroz, páginas 187 e 188. Eu tenho aqui exemplos. Então, ele vai concordar com Kelly, entendeu? Quando o substantivo for feminino, ou seja, a partir do numeral 3 até o 10º, então o numeral tem que ser masculino e vice-versa. E eu vou te dar aqui exemplos agora. Temos aqui Sheloshet Banim, que significa 3 filhos. Observe que Sheloshet é um numeral feminino construto. Banim é um substantivo masculino plural. Então, o numeral está discordando do substantivo. A mesma informação que eu te passei de Kelly. Ali Perroz está passando aqui. Então, não vou ficar muito aqui explicando, porque eu já te expliquei. Temos aqui Shelosh Banot, né, que significa 3 filhas. Observe que Shelosh é um numeral masculino construto
Banoto é um substantivo feminino plural. Então, o numeral discorda do substantivo. O numeral é masculino, porém o substantivo é feminino. Por quê? Porque a partir do 3, ó, 3 filhas, 3 filhos. É isso aqui. Pronto. Já expliquei. Então, os dois gramáticos aqui já explicaram, né, o porquê que eles pensam assim. Agora vamos para os gramáticos que aparentemente discordam de Kelly e de Alipe Royce, que é exatamente eles que os professores aqui do YouTube, né, professores Nutella, erram. Estão ensinando vocês errado. Então veja que a videoaula aqui ficou mais de 40 minutos, né? Mais de 40 minutos. Vale a pena ou não vale uma aula dessa? Isso aqui nem curso pago você encontra, tá bom? Agora, observe isso aqui. Pega esse aqui, que é a gramática de Mark de Futato, e compara com Kelly e com Alipe Royce. Perceba que vai ter uma inversão. Entendeu? Vai ter uma inversão. Lá, o masculino, Kelly, vai estar exatamente dessa forma aqui, ó. E o feminino vai estar dessa forma aqui, que é a forma correta. Aí o que é que os professores fazem? Que eu já expliquei, né, anteriormente. Eles veem aqui masculino e dizem, ó, essa forma aqui é o masculino, né? Mas talvez vai causar um bug na sua mente, porque tem a terminação Camp-Re, que é exatamente do feminino, mas aqui nos numerais é masculino. Não, mentira, mentira. E a mesma coisa ele vai falar aqui no feminino. Ó, essa terminação aqui é do masculino, mas é feminino nos numerais. Mentira, 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 mentira. Para com isso, rapaz. Gosto da gramática, entendeu? Então, é o que eu vou te explicar agora, como eu expliquei anteriormente, que esses numerais femininos serão usados com substantivo masculino, que eu expliquei agora anteriormente. E esses numerais masculinos serão usados com substantivos femininos, a partir do numeral 3 até o 10º, ok? O 1 e o 2 concorda com o substantivo em gênero, como eu te expliquei. Agora aqui vem a regra e a explicação do gramático Mark de Futato. Ele diz assim: os numerais cardinais de 1 a 10 podem vir antes ou depois de substantivos que modificam, mas a forma que parece feminina é usada com um substantivo masculino, e a forma que parece masculina é usada com um substantivo feminino. E aí, quem está errado, eu ou os professores do YouTube? Bom, isso aqui está na gramática de Mark de Futato, página 188 e 189. E aí, quem é que vai estar errado agora? Observe que ele fala aqui, ó. A forma que parece feminina é usada com o substantivo masculino. E a forma que parece masculina é usada com o substantivo feminino. Professor, não entendi. Eu volto agora e te explico novamente. O que foi que o gramático falou? A forma que parece feminina. Qual a forma que parece feminina? Essa aqui, ó. É usada com o substantivo masculino. A forma que parece masculina, que é essa aqui, é usada com o substantivo feminino. Então, entendeu? Então, quando o substantivo for feminino, eu uso o numeral masculino. Quando o substantivo for masculino, eu uso o numeral feminino. A partir do numeral 3 até o 10º. O 1 e o 2 concordam em gênero, você já sabe disso. Por isso que é bom ser professor de gramática. Por isso aqui. Porque não é a opinião minha, é a opinião do gramático aqui. É o gramático que está falando. Então, se tiver errado, vai estar Alipe Royce, vai estar PGH Kelly, vai estar o gramático Mark de Futato e Guilherme Q. E só os professores aqui do YouTube que vão estar certo. Os gramáticos vai estar tudo errado. Por amor de Deus, gente. Antes de estudar com o professor, vocês precisam conhecer o professor, a didática dele, as videoaulas que ele traz, conversar com ele no WhatsApp, etc. Não é só chegar lá, comprar um curso, pagar 1.000 conto em um curso, quando vai lá 15, 20 aulas. E às vezes o meu curso aqui, que não é um curso caro, as pessoas às vezes não querem fazer, até se tornar membro do canal não querem, que paga R$ 20 por mês. Entendeu? Que vai ter várias aulas aí disponíveis para vocês que são membros, mas não querem, acha caro. Mas não acha caro pagar um professor nativo só porque é de Israel, mas que ensina errado. Entendeu? É complicado isso aqui, viu? Agora aqui está o exemplo exatamente do gramático Mark de Futato. Então perceba que é uma aula repetitiva com gramáticos diferentes. Temos aqui, ó, Shelosh Nashim, que significa 3 mulheres. Então perceba que Shelosh é um numeral masculino construto. Nashim é um substantivo feminino plural. Então, o numeral discorda do substantivo. Por quê? Porque é 3. Se fosse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, era a mesma regra.
entendeu? Então, o numeral vai discordar do substantivo a partir do 3. Temos aqui Shelosheti Anashim, que significa 3 homens. Então, perceba que Shelosheti é um numeral feminino construto e Anashim é um substantivo masculino plural. Então, o numeral discorda do substantivo. Olha que interessante. Por quê? Porque o substantivo é masculino, então o numeral vai ser feminino. E vice-versa. Simples assim. Pronto. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama no WhatsApp. O link do meu WhatsApp estará na descrição desse vídeo. E agora vamos aqui para o último gramático, que é a gramática de Guilherme Kerr. Observe que ele fala aqui, ó, com o masculino, com o feminino. Aí tá aqui, ó, absoluto na forma feminina, construto também na forma feminina. Mesma coisa, o feminino na forma do masculino, né, e o construto também na forma do masculino. Aí o professor mal informado, professor Nutella de YouTube, não sabe de gramática, né, mas quer aparecer no YouTube para ganhar views. Aí o que acontece? Ele vê isso aqui, não, o gramático está dizendo que aqui é o masculino. Então, olha, gente, aqui é absoluto, então vai ter a forma do feminino, tá bom? E no construto também vai ter a forma do feminino, que é o tave, mas é masculino. É a regra, é a gramática. Mentira, né? Não. Observe que ele fala aqui, ó, com o masculino eu uso no absoluto os numerais femininos e no construto também os numerais femininos. Agora, quando o substantivo for feminino, eu vou usar os numerais aqui, ó, masculino, que eu acabei de te explicar. Eu já te expliquei 3 vezes. PGH Kelly, Ali Perroz e Mark de Futato. 3 exemplos eu dei de 3 gramáticos diferentes. E vou dar outro exemplo aqui também, que é de gramática de Guilherme Kerr. Beleza, até aqui tá tranquilo, né? Beleza. Agora aqui, ó, observa o que ele fala aqui acima. Isso os professores não lêem. Ó, leve-se em conta os princípios de concordância expostos sob os artigos de número 346 a 349 e 352. Para mim entender tudo isso aqui, eu preciso entender esses parágrafos anteriores. Principalmente o 348, que eu vou enfatizar aqui. Tá bom? Então, perceba. Ó, leve-se em conta, ou seja, considere os parágrafos anteriores, os princípios. Não é só chegar aqui e dizer, não, aqui é masculino dessa forma. Não. Ele está dizendo assim, com o masculino, ele está usando uma preposição, com o masculino, com o feminino. Então, quando o substantivo for masculino, eu vou usar os numerais femininos. Quando o substantivo for feminino, eu vou usar os numerais masculinos. Beleza? Tranquilo, né? De 3 a 10 são substantivos e discordam aparentemente do nome que enumeram, usando-se os numerais femininos com os nomes masculinos e vice-versa. Tem aqui alguns exemplos, mas aqui está na gramática de Guilherme Kerr, capítulo 37, parágrafo 348, página 165, para você conferir. Então perceba o que ele está falando aqui, ó, dos numerais de 3 a 10 são substantivos e discordam aparentemente do nome que enumera. Então perceba que os numerais são classificados como substantivos e eles vão discordar dos substantivos que estão enumerando. Como assim? Eu vou te dar exemplo, paciência. Por exemplo, se o substantivo for feminino, então o numeral, que é classificado como substantivo também, vai ser masculino e vice-versa. Ah, não, mas o substantivo é masculino, o numeral é feminino. Entendeu? Basicamente é isso aqui. E aqui ele traz os exemplos dele. Sheloshati Nearim significa 3 rapazes. Então perceba exatamente que Sheloshati é um numeral feminino construto. Nearim é um substantivo masculino plural. Então o numeral está discordando do substantivo. O numeral é feminino e o substantivo é o quê? Masculino. Então perceba. Ele mandou analisar a regra 348, né? Ou melhor, do 346 ao 349 e 352. Aqui é o 348. Entendeu? Que é a chave hermenêutica para essa interpretação. Aí vamos ter aqui Shesh Alamot, né? Exatamente o que significa 6 moças. Então, Shesh é um numeral masculino construto.
Alamote é um substantivo plural feminino. Então, o numeral discorda do substantivo. O numeral é masculino, mas o substantivo é feminino. Você está entendendo isso aqui ou tem alguma dificuldade? Quer que eu repita? Lógico que eu não vou repetir, porque eu repeti demais nessa aula. Eu usei 3 gramáticas, 4 exemplos, entendeu? Então a aula ficou quase com 50 minutos. Vale a pena ou não vale uma aula dessa? Então, se na videoaula eu dou essa explicação, que dirá estudando ao vivo comigo? Entendeu? Então, espero que essa aula tenha ficado bem didática. Agora eu vou fazer a conclusão dessa aula, um resumo para que você possa entender. Primeiro ponto, analisa aqui a gramática de Guilherme Kerr mais uma vez. Observa aqui, ó. Com o masculino ele está dizendo que tem isso aqui, ó, absoluto e construto. Tá dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Então aqui, como é que eu entendo? Como é que eu vou entender isso aqui? Quer dizer que o masculino vai ter essas formas aqui e o feminino vai ter essas formas aqui. Ou seja, o masculino e o feminino vão se inverter a ordem. Um câmplice re no final e um tave vai ser terminação do masculino. E a terminação do masculino vai ser feminino. É isso que quer dizer? Peraí, então eu vou fazer comparação com Kelly agora. E aqui, como é que nós entendemos Kelly? Porque Kelly vai dizer o seguinte, ó. Os masculinos cardinais vai ter essa forma aqui, ó. O masculino vai ter essa forma. E o feminino, né, absoluto, vai ter essa forma aqui, ó. Exatamente a forma normal do feminino, câmplice re e tave. E aí, quem tá errado ou quem tá certo? Guilherme tá errado e PGH Kelly está certo ou vice-versa? Ninguém tá errado. Todos os dois estão certos. Justamente por todas as regras que eu emergi nessa aula. Então todos os dois estão certos. Agora o que eu preciso que você entenda é que Kelly é um excelente gramático. Então, assim como tem vários professores aqui que ensinam, né, daquela forma que você não entende, eu venho para fazer a diferença. Eu tenho toda essa didática. Aí você diz, nossa, o professor tem uma didática excelente. De fato, verdade, todo mundo diz isso. Não é querendo me enaltecer não, tá? É só a realidade. Exatamente é essa didática que a gramática de Kelly tem. Thomas Hollande, ele traz a mesma questão de Guilherme Kerr e Marc de Futato. Então, quando você pega a gramática de Thomas Hollande, você vê lá, você diz, poxa, realmente, né, câmplice re está sendo a terminação do masculino, mas não está sendo. A diferença é que Kelly, ele sistematizou. Por exemplo, na teologia, se eu quero falar sobre apenas salvação numa matéria, eu pego de Gênesis e Apocalipse tudo que está relacionado à salvação e crio a matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então isso aqui é uma teologia sistemática, tá bom? Agora, se eu quero fazer uma teologia bíblica, o que é que eu faço? Eu pego, por exemplo, o sofrimento de Jó, no livro de Jó, e abordo todos os 42 capítulos ali do sofrimento. Mas se eu quiser fazer uma teologia sistemática, eu pego o sofrimento de Gênesis a Apocalipse. Entendeu? Então, isso é sistematizar. Então, você entendeu tudo que eu falei aqui? Então, perceba que Kelly sistematizou. Aí você vê a gramática de Kelly, aí faz comparação com Thomas Lambert, a gramática de Antônio Renato Gusso, gramática de Marc de Futato, Guilherme Kerr. Aí você diz, Kelly está errado. Meu Deus do céu, Kelly bugou minha mente. Agora que ele está errado, os outros estão certos. Aí pega lá a gramática de Marc de Futato, aí pega o feminino, que está com a terminação lá do masculino, como eu te expliquei, e o masculino com a terminação do feminino, aí reproduz no YouTube. Mas não mostra as regras, não lê. Porque se fosse um professor de gramática, não falharia nessas questões, entendeu? Mas para você entender tudo isso aqui que eu estou falando, você tem que ser um professor de gramática. Eu não sou um professor renomado, não, mas dou de lapada em certos professores. Vocês concordam ou discordam? Deixa aqui nos comentários. Pelo menos sei que vocês chegaram até o final. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, tanto a gramática de Ali Perroz, a gramática de PGH Kelly, Guilherme Kerr, Marc de Futato, Antônio Renato Gusso, Thomas Hollande estão corretas. A questão é que Thomas Hollande não emerge essa didática aqui de Kelly e de Ali Perroz. E uma das gramáticas que eu achei mais errado foi a gramática de Antônio Renato Gusso, que ele só coloca lá, mas não explica nada. Então ali sim dá para o professor se confundir se não entender de gramática. Mas espero que essa aula tenha ficado bem didática mesmo, uma aula longa mesmo, mas um conteúdo gratuito aqui para você,
para que possa ficar no YouTube para sempre e que você não erre. E pega essa aula aqui, compartilha com aquele professor que você está estudando que lhe ensinou errado. E se ele discordar, manda ele falar comigo que eu ensino a ele, que eu dou aula a ele, tá bom? Então espero que a aula tenha ficado bem didática, apoteótica, holofótica. Eu não disse a tu, menino, que essa aula seria bem didática, apoteótica, holofótica? Agora diga aí, uma aula dessa merece você se tornar membro do canal? Merece compartilhamento, comentários, ativar o sininho das notificações, curtir? Lógico que sim. E se você gostou, né, estava procurando um professor de hebraico para estudar, mas não sabia com quem, agora você tem. Se você gostou, então me chama no WhatsApp. Exatamente o link dos meus cursos estarão na descrição desse vídeo e o meu WhatsApp particular. Então, se você quer estudar comigo diretamente, ao vivo, através da plataforma do Google Meet, me chama no WhatsApp, o link está na descrição aqui, tá bom? Que eu te passo mais informações. Tanto grego como hebraico, tanto um como o outro eu ensino e domino da mesma forma. E se você quer fazer também um curso de homilética para pregadores, também o link está aqui na descrição do vídeo. E se você quer fazer um curso de alfabetização em grego, ou um curso de verbos em grego, também tenho. Se você quer fazer um curso de alfabetização em hebraico ou verbos hebraicos, eu também tenho. O que você quiser. Então, na dúvida, me chama no WhatsApp que eu te passo mais informações. Shalom Adonai.